Oi, pessoal, bom dia. Deixa eu pegar só aqui uma coisa. É, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas assim, eu vou gravar. Eu não tenho uma questão específica que eu vou gravar, mas o contexto em geral ele já é suficiente para eu poder fazer isso, certo? E assim, hoje eu quero trazer aqui al- alguns fatos, tá? Compilar alguns fatos sobre o que aconteceu e tentar fazer algumas reflexões sobre essa questão em geral. Bem, primeiro trazer que, só relembrando que eu comecei a perceber realmente essas coisas que aconteciam depois que eu saí daquela empresa que trabalhava lá com projeto de viabilidade econômica e que as coisas estranhas aconteciam comigo em diferentes lugares, assim, em diferentes estados que eu ia. Algumas coisas eu consegui, inclusive, até compartilhar com vocês aí por meio de áudio, por meio de vídeo daqui não mais de áudio, sim. E assim, teria mais material aqui, só que não posso, óbvio, por conta de questões é, até mesmo jurídicas que não podem ser compartilhadas, porque se trata de coisas que são abrangidas pelo direito à personalidade, porque essa questão do áudio mesmo, a gente tem que ter um pouco de tem que ter um pouco de reserva na hora da gente estar compartilhando. E assim, gente, por conta de fato do contexto, entende? Eu nunca pensei em estar tendo que trazer esse tipo de material aqui para vocês, mas infelizmente por conta do contexto, eu teria várias outras coisas que eu poderia me dedicar a estar trazendo aqui para vocês, entende? Mas por conta do contexto e porque também é uma questão de interesse social. A gente não pode negar que é uma questão de interesse social. Inicialmente, porque essa empresa ela trabalhava com dinheiro que vinha do governo e também porque e porque outras questões que envolvem situações que pode estar, no caso, acometendo outras pessoas também, e que por conta, sei lá, da nossa rotina, a gente acaba não percebendo. E dito isso, o que eu quero trazer? Primeiro, que eu já passei para vocês, é a questão financeira é uma questão importante para essas pessoas, inclusive eu sou uma pessoa vulnerável financeiramente, porque a partir do momento que eu saí de casa, entende? Que eu expus essas coisas lá e eu não tenho interesse também em estar solicitando certas ajudas. E a partir do momento que eu tomei essa posição, fica um pouco difícil das pessoas quererem me ajudar. E mesmo que queiram ajudar, não, é muito, gente, muito difícil alguém, digamos que, fazer algum tipo de boa ação sem interesse, tá entendendo? Eu não acredito. Mesmo que sejam pessoas próximas, eu não acredito. E aí, e depois que eu vim pra aqui, eu percebi isso de forma bem explícita, gente, as mínimas coisas que fazem para extrair alguma coisa, assim, por exemplo, no mínimo do mínimo, uma informaçãozinha ali que vai estar querendo de você. Mas, pontuada essa questão financeira, aí eu quero trazer para vocês, eu já trouxe para vocês questões relacionadas a coisas minhas que já aconteceram, e agora um ponto importante sobre, assim, o meu, é, alguns fatos aqui envolvendo até o comércio, entende? Coisas que eu comprei. Para vocês verem como essa questão, assim, envolve diferentes pessoas. E eu só tô trazendo coisas aqui que eu percebi, porque, gente, digamos que eles conseguiram me isolar, tá entendendo? E aí eu tô percebendo algumas coisas aqui, ó, porque assim, a gente começa a ligar alguns pontos, ver que algumas coisas não são tão aleatórias como querem fazer perceber. Certo. Vamos lá. Desde que eu saí da casa dos meus pais, isso faz, sei lá, uns alguns anos já, eu sempre fiz mercado, eu nunca tive problema. Só que desde quando eu cheguei aqui, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, teve uma vez que eu fui na casa de cosmético, uma casa de cosmético grande aqui da cidade, e eu comprei um Derma Roller. Pra quem não sabe o que é Derma Roller, é tipo um rolinho que a gente passa, cheio de agulha que a gente passa na cara. Pra ajudar, no caso, ali justamente pra causar uma lesão e ajudar no processo de produção de colágeno. E aí, quando eu cheguei em casa, por ser uma agulha, óbvio que tem que estar lacrado lá tudo. Você não vai
ter o cuidado, porque, sei lá, que pode estar infectado, pode estar ter algum tipo de contaminação, senão a gente fala, claro, quando eu cheguei aqui, a embalagem estava lá, estava aberta, eu tive que jogar fora. E outro ponto importante, a gente nunca, porque assim, eu nunca maldei, nunca tive malícia de perceber algumas coisas, entende? É tanto que alguns fatos, eles se sucediam, e por não ter essa malícia, eu achava que era coisa normal, coisa comum e relevava. Só que depois que aí você vai, eu sou muito lento para essas coisas também, aí que você vai e desperta em relação a isso que de fato acontece. Certo, aí teve essa questão. Tava lá, joguei fora. E aí, algumas vezes eu fui no mercado e quando eu cheguei em casa tinha um produto que estava aberto, embalagem aberta, por exemplo. Uma vez eu fui, comprei alguns iogurtes, tinha um que estava com embalagem tipo aberta. Pode ser que tenha sido pode ser que tenha sido no na vinda do mercado, não sei, o atrito, mas somente um ficou abriu lá. Pode ter sido, não sei, mas de fato estava aberto aqui. Outro dia eu fui comprar biscoito, comprei algumas coisas e comprei um biscoito junto. O biscoito assim, e quando eu cheguei aqui a embalagem também estava aberta do biscoito. Recentemente comprei e quando eu peguei da prateleira não estava aberto, porque senão teria caído. Entende? Na hora que tivesse passando ali no caixa teria caído também. Mas quando eu cheguei em casa estava aberto. É, teve essa questão. Eu o- recentemente fui comprar margarina, a tampa tava lá machucada. E em relação a isso, tudo bem, mas eu não notei que estivesse com essa tampa assim lá no, quando eu fui pegar da prateleira. Esse relógio aqui, ele tem o que, meu Deus? Eu comprei ele foi em 2012, mais ou menos 2013. Ele tava, e depois eu comprei outro, e aí o que foi que aconteceu? Eu tava querendo uma pulseira de couro. Não uso ele, não gosto. Assim, eu gostei dele na época, eu usei muito ele, muito mesmo. Aí eu devo ter usado por uns 10 anos esse relógio. Ainda tá funcionando. Só que aí eu queria uma opção com pulseira de couro. Couro legítimo mesmo, porque eu não quero estar trocando. Entende? Quando eu compro alguma coisa, eu não compro, não é por conta. Eu compro coisa que eu gosto, óbvio, mas é uma coisa que vai durar. Porque eu primeiro, não tenho condições. Segundo, não tenho interesse. Todo dia comprando uma coisa diferente. E aí que eu cheguei pra ela e falei: essa pulseira é realmente de couro? Ela falou: não, é de couro sim. Aí eu, beleza. Aí eu comprei a pulseira. Com. Eu tinha usado umas duas vezes, usei uma aqui dentro de casa, e o dia que eu fui usar para trabalhar, eu vi que essa parte daqui tava cheio de risco, de rachadurazinha. Aí eu fui lá conversar com ela, que não tinha dado nem um mês, tinha acontecido isso. E aí ela falou comigo que era de couro essa parte daqui. Só que essa parte de cá parece que tem uma coisa que não é de couro mesmo, entende? Ah, beleza. Tudo bem. Ela falou, trocou pra mim. E falou, quando você quiser pode vir trocar. Eu não vou ficar trocando. E eu paguei assim, o reparo dele foi o seguinte, eu pedi para trocar pedi para trocar o vidro do relógio, pedi para trocar a pulseira e pedi para colocar uma bateria nova. Isso daqui, eu tô até com recibo. Esse recibo aqui, ele tava no agendinha, e não agenda não, no livro no caderninho de anotação. Essa semana eu tive participei essa semana não. Hoje é domingo, na quarta-feira passada, eu participei de um compromisso, e aí que caiu isso aqui, aí eu lembrei dessa situação, eu fui ver o relógio. E teve outra coisa também. Aí eu troquei, ela trocou a pulseira pra mim, não cobrou nada e falou que sempre que precisasse poderia botar lá. Gente, eu não vou ficar. Toda vez que essa pulseira aqui começa a rachar aqui atrás, eu não vou ficar indo trocar, entende? E eu paguei 140 reais por esse procedimento aqui. 140 reais. Aí trocou a pulseira, trocou o vidro e trocou a bateria. Isso daqui foi que dia, meu Deus? Foi dia 9/7 de 2025. Hoje é mês 10, 7, 8, 9, 10. 3 meses. E a bateria dele já parou. Assim, desde que eu deixei de usar esse relógio, eu nunca, assim, desde que eu troquei de relógio, na verdade, eu nunca mais usei esse relógio. Eu não peguei meio que interesse dele. E eu já troquei a bateria dele umas duas, três vezes. As outras vezes que eu troquei, a pessoa trocava ali na hora. Esse aqui eu deixei lá. E aí que eu acho que um ano demorava mais ou menos, assim, eu sem trocar a bateria. Não sei, posso estar errado, posso estar enganado aqui, gente. Mas enfim, isso é o que aconteceu e como são muitas coisas pequenas que estão acontecendo, isso me faz me questionar, tá entendendo?
em relação a todo esse contexto. O fato é que teve essa questão da pulseira e teve essa questão da bateria que agora com menos de 3 meses, 7. Foi dia 9 do 7. Hoje é dia 12, 9, 7, 8, fez um, 9 fez 2, 3 meses e alguns dias. E a bateria já parou, entende? Só que eu não vou ficar voltando lá pra estar trocando, pra estar procurando conversa, entende? Eles sabem disso, que eu não sou de fazer esse tipo de criar problema. Mas é isso, gente. Assim, pra vocês verem. E quais as conclusões que a gente tem com relação a essas coisas? Ah, eu comprei também um tênis ali. Geralmente o meu tênis, eu comprei esse tênis no mês 7 também. Foi o dia que eu tava de férias. Esse tênis, meu tênis, ele geralmente desgasta a parte de baixo, o solado. Desgasta, não, ficando bastante. Eu podia quase 7 km. E aí que o que aconteceu? Ele do lado apareceu com um cortezinho. Um cortezinho assim do lado. Entende? Aí eu fui, botei cola, depois costurei e parece que tá administrado aqui. E eu nunca tive problema desse tipo com coisa que eu compro. Geralmente as coisas que eu compro, ela, camisa, eu perco ela por ficar, por desbotar de forma totalmente completa, não com mancha, entende? Geralmente o sapato eu perco porque ele desgasta de tanto usar. Teve essa questão aqui desse sapato aqui que eu já falei com vocês, que eu pedi para trocar. Eu tinha usado ele anteriormente. Eu tinha usado ele anteriormente, não tive problema nenhum, era desconfortável, só que depois que eu pedi para trocar, parece que apertou aqui, não sei se é um procedimento normal. As minhas duas unhas do dedão, elas ficaram roxas. Quer dizer, algumas coisas estranhas. Ah, e minha calça que eu pedi para consertar, o bolso da calça, que tava, que eu mostrei para vocês, eu pedi para trocar. O trabalho do bolso ficou legal, mas eu percebi que, assim, no joelho ali começou a ter um desgaste. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. É isso, tá possível. Não posso aqui. Achei. Não, gente, corrigindo. Não foi na calça que eu botei pra fazer o reparo. Foi em outra calça. Aqui, ó. Ela tá aqui com uma. Tipo assim, com um cortezinho como se estivesse começando a desfiar. Aqui. Pode ter sido uma coisa natural, pode ter sido, mas eu não sei. Entendeu? Essa calça aqui é outra, viu, gente? Essa calça aqui é outra. Uma coisa que eu gostei dessa calça quando eu comprei é que o jeans dela é bem grosso, bem espesso. Entende? E coisas importantes que a gente precisa trazer aqui. Primeiro, nem sempre primeiro, que a gente tem que pontuar dessas questões. Deixa eu ver se vi mais alguma coisa em relação a isso. Teve o tênis que eu comprei novo, que aconteceu aquilo. Teve a calça. Por hora teve somente essas questões. O que a gente precisa pontuar aqui? Quando eles querem fazer alguma coisa com alguém, eles não precisam ir ali diretamente e fazer, entende? Assim, por exemplo, fazer uma coisa grande. Eles não precisam disso. Não é necessário. Porque eles, assim, eles não têm pressa em ter os resultados que precisam, que eles querem. Eles não têm pressa em relação a isso. E até porque, quando a coisa é feita de uma forma abrupta,
pode ficar mais evidente quem é, por que tá fazendo, entende? É melhor ir comendo pelas beiradas, tá entendendo? Ah, quando eles vão destruindo essas coisinhas assim, e isso, gente, se aplica em todas as questões, tá entendendo? É porque assim, é, digamos que é a base da estratégia. Isso é a base da estratégia. Por exemplo, reputação. Como é que para destruir uma reputação, você não precisa criar uma grande mentira, criar uma grande situação assim, distorcer uma grande situação envolvendo aquela pessoa. Você começa ali colocando pequenas coisas, tá entendendo? Colocando primeiro se, você- questionamento sobre a conduta da pessoa. Você começa ali colocando pequenas mentiras, entende? Você começa insinuando certas coisas para que aquelas outras pessoas que estão ali à sua volta, elas comecem a olhar você com uma coisa diferente. E quando aquela pessoa estiver numa situação ambígua, aí ela possa, digamos que, tipo, aumentar ou então chegar a conclusões de forma que pensem a ter sido individuais, mas que não foi, que foram construídas ali ao longo daquele percurso, ao longo daquele tempo. E sobre as coisas, em relação à questão financeira, você não precisa ali fazer um grande impacto, entende? Assim, dar sei lá, um grande prejuízo. Eles podem fazer isso, mas talvez seja mais interessante fazer aos poucos. Por exemplo, tirar fazer um cortezinho no lado do sapato, porque com o uso, aquilo ali vai aumentar por si só. Fazendo um cortezinho, a pessoa pode pensar o que, que deve ter sido algum lugar que eu bati, entende? E, gente, essa questão do sapato é coincidência, não é a primeira vez. No outro lugar que eu morava, por exemplo, eu tinha um tênis que eu só usava para ir para academia. E aí que isso aconteceu com dois tênis. O primeiro foi um que eu já tinha usado antes. Eu tinha comprado antes quando eu morava na casa do meu pai. E eu gostei dele porque ele era bem leve. Eu nunca tinha, foi a primeira vez que eu usei um tênis assim. Um tênis era bem baratinho e bem leve, bem confortável. Parecia que eu não estava usando nada. E esse tênis durou, digamos que um ano e meio. Mas se não me engano, quando eu saí de lá, ele ainda tava lá. Não sei se tava. Não, eu sei que, tipo, durou bastante. E eu comprei de novo. E adivinhe, apareceu um rasgo bem aqui, nessa parte daqui, ó. Tipo, na segunda vez que eu comprei um rasgo nessa parte daqui, um rasgozinho. Não foi nem assim como se fosse esticado, mas tipo um rasgo, um cortezinho, não sei. Eu não tava. Eu não posso dizer que de fato foi aquilo, mas a situação é um pouco estranha. E tá aí, e aí talvez a beleza da estratégia dele seja justamente essa, para que você não tenha certeza de que ou foi uma coisa natural pelo uso, ou se foi alguma coisa que foi feita de fato por alguém. Entende? E aí teve esse tênis que teve esse cortezinho ali e tal. E aí que eu comprei um outro, o outro foi um Olympus também baratinho. E esse outro Olympus, ele tinha umas telinhas na frente. Adivinha, a telinha também cortou, tipo, cortou, sei lá, estourou, não sei como. E agora esse daqui que eu tô, que aconteceu isso. Esse ao menos eu já, nessa época, gente, eu não tinha ligado as coisas, entende? E antes eu nunca tinha tido problema com tênis, não. Mas geralmente meus tênis, eles eu trocava eles porque eles ficaram velhos, ficaram batidos. E é isso. E eles não precisam, como eu tava falando, eles não precisam por exemplo, pegar e fazer e estraçalhar a montanha e deixar aqui. Porque também vai ficar muito óbvio, tá entendendo o que foi que fizeram. É, aqui, por exemplo, ó, essa parte de trás, como eu trouxe pra vocês da outra vez. Isso daqui hoje eu já não sei mais se foi de fato de eu estar andando com ele ou se foi de alguma outra situação. Porque, ó, esse daqui não tem. E teve aquelas outras questões. E esse daqui, se vocês observarem também, tá tipo com o outro que eu mostrei pra vocês. Tem tipo um buraquinho. O outro buraco, o buraquinho do outro tava mais nítido, um buraco redondo mesmo. Esse daqui tem como se fosse a formação de um círculo aqui, ó. Só que, não sei, a gente acaba pensando. Esse aqui tá. Dependendo do ângulo, dá pra ver melhor o redondo. Aí, ó. Ó, esse aqui dá pra ver até melhor. Que tem dessa forma aqui, ó. Tem tipo um buraco mesmo, como se fosse feito propositalmente, como uma coisa redonda. E eu tava vendo aqui foto do meu outro tênis, porque. Eu não sei onde foi que eu peguei essa foto, mas esse tênis que eu comprei agora é igual ao um que eu tinha comprado antes, que eu tinha usado, que eu tinha gostado. O meu outro tênis também, essa parte de trás aí tava
todo como se fosse cheio de furinho, como se tivesse pegado alguma coisa fina e tivesse furado. Mas eu não posso dizer que de fato foi isso, entende? Porque essa área tem muito atrito, e é como eu falei, talvez o interessante dessa estratégia seja justamente isso, que não dá para você perceber de cara que tem alguém sabotando suas coisas ou se é por conta do uso natural. E dito isso, é isso que eu falei com você. Voltando aqui, eles não precisam fazer as coisas de forma ali é, de vez, entende? Vai fazendo as coisas, vai comendo pelas beiradas, vai fazendo as coisas de forma discreta para você até se culpar. Por quê? Antes eu pensava o que, ah, meu Deus, eu não tô tendo cuidado com minhas coisas, ah, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Ou mais ainda, porque, gente, não é o que eu disse para vocês. A sociedade ela não age de forma isolada e tudo é feito, pelo que eu percebi na minha realidade. As coisas são feitas para, digamos que, sustentar as afirmações que já são feitas aí pela sociedade, principalmente questões religiosas, entende? Porque, religiosamente, o que é que possivelmente devem estar dizendo? Ah, que é o devorador. Tá entendendo? Ah, tá assim porque não tá se comportou de determinada forma. Antes, eu poderia estar pensando nisso. Ah, meu Deus, eu não tô indo pra igreja. Mas, gente, hoje eu tenho, graças a Deus, e essa situação é ruim, é horrível. Mas ela me trouxe, assim, ela me permitiu, entender que as coisas não são como as pessoas dizem e que muito do que dizem ali é questão de controle, é para controlar você. E, gente, eu já percebi tanta coisa eu já percebi. Pode não ser nem, tipo, de ter lógica tem, pode ser que não tenha, de fato, ligação. Mas que é muito difícil, coisa que eu não posso fazer aqui. Tá entendendo? Mas, e assim, e é isso, gente, assim, e isso isso que fazem para eles interagir por diferentes formas. Por quê? Pela questão religiosa, eles podem usar isso como discurso para falar que você não está indo para a igreja e o devorador está invadindo sua vida. Em relação à questão financeira, que se você perde uma coisa, você vai querer comprar outra. E assim, se você compra outra, você tem lá o desfalque financeiro. Se você não compra, quer queira, quer não, gente, a gente é lido no ambiente quando a gente chega da forma como também, sei lá, a gente se representa naquele ambiente, entende? E assim, se você não chega de uma determinada forma, se você não se apresenta de uma determinada forma, a leitura que fazem é uma leitura que também pode prejudicar você de alguma maneira, tá entendendo? Então, isso vai ser bom para eles de formas diferentes. Hum, outra coisa, tem uma camisa minha que na gola, assim, tem uma linhazinha que, tipo, saiu, como se tivesse sido cortada, não sei. Mas tem uma linhazinha assim que tá pra fora. Uma linhazinha pra fora, gente, pra descosturar tudo, é isso aqui, ó. E eles sabem isso. Tá entendendo? Eles sabem isso, que não precisam fazer, por exemplo, e isso vale tanto para roupa como também do corpo da gente. Eu não quero estar trazendo outras questões aqui, porque às vezes você não precisa ali, para prejudicar uma pessoa, dar um problema assim muito evidente no corpo da pessoa. Se colocar uma coisinha ali, aquilo pode crescer, tá entendendo? Mas enfim, não quero entrar nessa discussão, não. E um dos pontos que eu trouxe é justamente esse, que eles não precisam fazer as coisas de forma abrupta, ali, de forma totalitária, quando querem destruir alguma coisa. Não, vá fazendo pequenas coisas, vão fazer pequenas insinuações. Isso vale para coisas físicas, para questão de reputação, etc., tudo, de tudo, tá entendendo? Para montar o discurso que querem. E como eu disse para vocês, isso vai beneficia de formas diferentes essas pessoas. Teve essa questão, essa reflexão. E outra coisa que eu quero trazer para vocês também é essa questão de que eu já falei sobre isso em outras vezes, mas eu vou trazer aqui novamente, é que eu tive em diferentes estados. Eu tive no transatlântico. E essas coisas continuaram a acontecer. Então, a nossa sociedade, ela as relações na sociedade, elas não se dão de forma isolada. E talvez antes eu tinha uma ideia de que talvez isso não fosse de fato assim, mas não sabia que isso era tão latente como eu tenho a noção hoje, a percepção que
eu tenho hoje, assim, não são tão fortes essas relações como eu tenho hoje. Mas eu acho também que tudo isso acontece para que se defenda a própria estrutura como a sociedade é, a própria estrutura social que existe hoje. Entende? Essas coisas acontecem, pelo que eu percebo hoje, para defender a própria estrutura social. Por quê? Digamos assim, eu procuro. Qual era o meu. O que era. O que foi que eu trabalhei, assim, o que foi que eu me dediquei a fazer? Desde os meus. Quando eu comecei a estudar lá por volta da faculdade, eu estudo desde pequeno, mas quando eu comecei a faculdade, eu falei assim: o que eu vou fazer? Eu vou passar, digamos que 10 anos da minha vida me dedicando, procurar fazer o que eu puder fazer, em trabalho, em estudo, me dedicar mesmo, entende? Para eu poder, quando eu chegar nos meus 30 ter alguma coisa sólida ali. Quer fosse um reconhecimento. E, gente, eu, como a maioria das pessoas, assim, eu procurei fazer isso mesmo. É tanto que eu não sou uma pessoa de ir pra festa. Eu lembro que quando eu me formei com 24 anos, nesse ano que eu me formei, eu terminei minha primeira especialização. Eu terminei também o curso de idioma que eu estava fazendo. E eu já tinha experiência de trabalho na minha área. Porque no primeiro semestre, eu já comecei no estágio. E E assim, quem já viveu, quem já trabalhou no escritório de contabilidade sabe que a rotina não é fácil, tá entendendo? E aí que eu me dediquei todo esse tempo. E bem, eu não sei se seria de bom tom para essas pessoas, assim, uma pessoa que, é, até para estrutura social. E eu vivi em ambiente de igreja, e assim, o discurso de ambiente de igreja era que você só conseguiria as coisas se você estivesse ali, entende? A bênção é condicionada a você ter aquela vivência, a bênção ali, a prosperidade, ela é condicionada a você estar ali naquele grupo, seguindo aquele padrão. E eu nunca me preocupei com isso. Porque eu sempre acreditei que digamos que a sociedade ela fosse de forma isolada e que existia realmente um mérito, tá entendendo? Que você se dedicando, você tendo aquele comportamento em relação à rede social, você teria de fato você seria atendido em relação a algumas necessidades. Lê do engano. Engano e me enganei e fui muito ingênuo em relação a isso. Por N fatores. Primeiro, porque como eu tinha essa realidade de igreja, eu saindo de lá. Isso é a minha leitura, pessoal, pelo amor de Deus, é a minha leitura. Eu tendo essa realidade de igreja que era muito forte, eu saindo de lá eu saindo de lá e conseguindo de fato uma estabilidade, seria como que se eu estivesse validando o discurso deles, que não precisaria, tá entendendo? Você seguir aquilo, porque e hoje eu sei, gente, porque a maioria das coisas, ou você dá um tudo, não sei, eu não posso dizer porque assim, é como difícil para vocês. Conseguiram me isolar e as coisas que eu percebi aqui, até aqui, é ligando alguns pontos. Nem tudo deve estar correto mesmo, mas assim, boa parte delas eu sei que tem ligação. Eu conseguindo seria, digamos que, invalidar boa parte desse discurso que fala que você, para conseguir alguma coisa, para você ter algum tipo de mérito, você tem que estar cumprindo determinado protocolo. E que se fosse de fato isso, as pessoas não precisariam estar se intrometendo da forma como elas se intrometem na minha vida, entende? E eu digo, não é se intrometendo somente em relação a acompanhar o que eu faço, a xeretar minhas coisas, não, gente, é de destruir o que eu tenho mesmo, que não é muita coisa, que é nada, digamos assim. Inclusive, e pior ainda, eu vim de um contexto que tem pessoas que têm liderança, essa liderança tem autoridade, certo? Tem essa questão. Ai, beleza, porque tanta coisa pequena que a gente acaba juntando. Tem a questão do discurso religioso. Tem a questão por si só de que você não se vinculou a determinados comportamentos que não são certos, entende? Que você não se corrompeu ali com aquela realidade daquela empresa é, que lidava lá com a viabilidade econômica. Porque, assim, embora, pessoal, eu tenha percebido que essas questões começaram a ser mais fortes. Depois disso, entende? Depois disso,
eu percebi também que não se tratava somente de coisas que de uma esfera da minha vivência. Não era somente, as coisas não aconteciam somente no meu trabalho. As coisas não aconteciam somente, sei lá, no círculo, no meio, digamos que familiar. As coisas não aconteciam somente, que era onde eu mais frequentava, era trabalho, casa, no contexto educacional. É tudo, gente. No caso, acontecia no contexto de igreja, porque eu tenho algumas questões também, que eu até já participei para vocês, certo? De recados que vieram me dar em relação a isso. É... Aí, acabei. E, assim, e tem essa questão também de você não sair, digamos que impune por você não ter compactuado por determinado tipo de situações. E, gente, a nossa sociedade, infelizmente, ela é permeada por questões que não são tão certinhas assim. É, e por N outros fatores, que é, digamos assim, hoje eu percebo que é como que se você não pudesse ter uma autonomia. E não se trata apenas das pessoas. Por exemplo, essa minha ex-patroa, ela tem condições, ela é uma pessoa que ela tem contatos. Só que é, se foi alguém que fez aquilo com as minhas coisas, por exemplo, o negócio do pacote do biscoito, com a tampinha do iogurte lá, com não foi ninguém que tenha que esteja na posição de liderança, não, foi pessoas lá da base, entende? São pessoas que, não sei, o motivo o que é que chega até essas pessoas, quais são as propostas que são dadas a essas pessoas para que elas façam isso, tá entendendo? Se há algum tipo, não sei, o que de fato, como é que essas pessoas são, até, eu não sei, se é aliciadas para participarem dessas situações. Mas o fato é que, além de estarem em todos os lugares, eles têm estratégias específicas para, no caso, poderem usar terceiros, até que talvez não estejam a par de tudo que está acontecendo, para que o plano deles tenha continuidade, tá entendendo? Ah, e outra coisa que eu vejo aqui muito frequentemente, que eu vou andando no meu trabalho, então eu noto algumas coisas na rua. E é muito frequente eu, eu achar esse carro no meu caminho dizendo, ah, você envelhece. Que é a falta de uma pessoa lá, entende? Tipo, você envelhece. Eu tenho aquilo como aviso. Aquilo pra mim soa como um aviso. Digamos que você está novo agora, tá conseguindo escapar, mas você vai envelhecer. E a gente vai conseguir te alcançar. Eles não têm pressa, gente. Eles não têm pressa. Pode ter certeza disso. E é isso que eu queria trazer pra vocês com esse vídeo. Tá entendendo? As coisas seguem. Essa questão financeira é muito forte. É, primeiro porque foi a questão financeira que me fez perceber que as coisas estavam acontecendo, porque essa empresa que eu trabalhei, ela trabalha com programa de viabilidade social. Ah, e tem outras coisas também. Como eu falei para vocês, pessoal, não é somente no campo específico, não é somente na área do trabalho, assim, dos lugares que eu já trabalhei, não é somente na questão de igreja. Até no trabalho que eu tô mesmo, são tantos detalhes, pessoal, tantos detalhes. Por exemplo, a outra pulseira que desse aqui era de metal. É, eu também eu percebi que eu não gosto de estar trocando de relógio, não. Eu prefiro ficar com um só, usar um só. E eu fiz essas questões, essas trocas aqui quando eu perdi o meu. Porque assim, eu nunca gostei de relógio. Aí lá para 2012, mais ou menos, roubaram o meu telefone. Quando eu saí dessa empresa. Ah, gente, quando eu saí dela, pra você ter uma ideia. Quando eu saí dessa empresa, eu tinha comprado uns. Eu nunca gostei de celular. A primeira vez que eu comprei o celular foi porque o pessoal ficou, ah, compra o celular, compra o celular. Aí eu comprei um de segunda mão da minha madrasta. Que não foi nem comprado, assim, tipo, foi tipo, um valor bem simbólico. Aí beleza. E aí que eu comprei esse telefone dela e eu comecei a usar. E aí que eu fui e comprei outro mês. Tipo, me acostumei a comprei outro. E nos primeiros, não sei se levou 2, 3 meses. Eu tava saindo do horário de almoço do outro escritório que eu trabalhava. Eu tinha saído dessa empresa lá. Da primeira vez que eu trabalhei com ela.
E aí que me roubaram esse telefone. Ah, beleza. E foi um assalto bem cômico, eu diria. Custa muito besta mesmo, gente. Eu acho que é a palavra. Eu saí do trabalho, é uma rua bem comprida, movimentada por sinal. Aí eu tinha é uma rua comprida e tem várias transversais. Aí eu tinha acabado e assim, ela passa muitos carros, passa carros nela. Na época eu era, tipo, mais besta ainda do que eu sou hoje, né? Mas enfim. Aí, eu já não sou muito besta, mas na época eu era muito mais. E aí que tava passando, eu tinha atravessado, ele tava indo pra um lugar almoçar. Você tava indo pro restaurante, sim. Aí que o que aconteceu foi que uma pessoa veio de bicicleta, tava perto de uma árvore, não passava muita gente andando, era mais de carro mesmo. E aí que essa pessoa começou a falar, falava o quê, meu Deus? Não sei se era passa o celular, passa alguma coisa assim. Eu, na hora, eu sabia que era um assalto, mas eu não consegui processar o que ele tava me pedindo. Aí eu comecei, não, porque eu fiquei nervoso. Aí ficou no automático, no moço, no moço, no moço, no moço. E tipo, ele não mostrou arma nem nada, nem arma branca, nem nada do arma de fogo, nada do tipo. Ele só colocou a mão assim por baixo da camisa. Eu acho que ele nem tinha nada ali. E aí começou, passa, 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 e eu não moço, não moço, não moço. E aí o que eu tinha na hora no reflexo que eu tinha pra dar pra ele, pra mim livrar daquela situação foi meu telefone. Aí eu entreguei pra ele. E eu acho que ele nem tinha nada ali, mas enfim. Eu não fiquei com remorso, não fiquei com nada, porque eu também nunca me apeguei muito com o telefone. Eu usava muito ele por causa das horas, aí foi que eu comecei a voltar a usar relógio. E esse relógio aqui, eu comprei ele depois desse assalto. E foi. Esse relógio aqui, eu comprei ele depois desse assalto. E aí que eu me habituei a usar relógio. Eu usava quando era criança, parei de usar, e aí eu fiquei sem celular de novo, passei um tempo sem celular, só porque eu só usava ele pra questão de horas. Aí depois de algum tempo foi que eu cheguei. Eu não sei se eu demorei muito tempo pra comprar celular, não. Enfim, eu sei que o relógio eu comprei pra depois desse período aí. E é isso, gente. A gente vai devagando, vai devagando. Porque porque eu tinha visto aqui essa questão do relógio. E é isso, gente. Assim, e a questão do trabalho, que eu ia voltar para conversar com vocês sobre a questão do trabalho. Lá no meu trabalho, eu aí percebe porque, que eles também investem em em algumas situações. Por exemplo, a última que teve foi o seguinte: a gente tem que cumprir alguns prazos de pagamento. Antes, eu não notava essa preocupação. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, a gente pagou coisa por exemplo, eu cheguei no mês 3 mais ou menos. A gente pagou coisa ali, tava pagando coisa do mês de dezembro do ano passado. É fato que as coisas que tem que pagar tem 60 dias para pagar. Só que eu não notava que tinha muita questão em relação a isso, em relação a prazo. Mas aí tem outro contexto, outra leitura que eu fiz também. E aí hoje em dia, eles adotaram um discurso que não, que precisa pagar tudo no prazo. E aí, sabe o que aconteceu semana passada? Que tudo que a gente fala precisa de autorização, precisa de assinatura de gente lá. Aí, algo que inventaram, a gente tava com, a gente tinha votado para ficar pagando tudo antecipado, com um mês de antecipação. Por exemplo, as coisas vinham esse mês, a gente pagava no outro. E a gente tem 2 meses, digamos assim, para pagar. E aí, o que aconteceu no mês passado? A pessoa chegou para mim e falou, olha, a gente tá tendo um problema, e é, tipo, superior. Aí está tendo um problema que talvez a pessoa lá, que é superior, não vai poder assinar e questão de financeira, beleza, né? Só que aí, quando estava um pouco próximo do vencimento, e eu nem sei se de fato isso procedia. Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Porque quando a gente começa o ano, eles fazem lá a programação financeira do ano. A gente fez a programação financeira, e aí no início do ano também, eles falaram assim, ah não, que a gente acabou programando um pouco mais do que devia. Aí pegaram uma parcela daquele valor e guardaram, digamos assim.
Aí quando foi mês passado, ele falou comigo justamente isso, que aqui a gente talvez tá tendo problema e que talvez a gente não consiga ter essa assinatura para pagar. Aí eu, beleza. Aí quando eu fui perto do vencimento, aí conseguiu as coisas, ele liberou tudo para poder pagar. Por exemplo, as coisas iam vencer agora na semana que vem. Aí quando foi essa semana não, semana passada foi que resolveu tudo e aí começou a se organizar para fazer os pagamentos. E só que aí eu percebi, gente, que desde o mês passado, eu posso estar tendo enganado aqui, mas assim, pelo que eu percebi, não sei, posso estar enganado, porque também é muita coisa. Pelo que eu percebi, esse valor que tinham guardado lá no início do ano, no mês passado, no meio do mês passado mais ou menos, ele tinha sido tirado de novo e jogado na conta para usar. Entende? Aí eu não sei realmente o que foi que aconteceu. Se foi porque tinha algum problema financeiro que não poderia. Porque assim, se fala no mês passado que já poderia pedir lá a liberação para a gente poder fazer o pagamento, eu não precisava ter correria como tive esse final de semana, essa semana passada, para poder conferir tudo e fazer a programação. Tá entendendo? A leitura que eu faço é justamente para poder, digamos que criar dificuldade para quando você não conseguiu. Aquilo que eu falo para vocês. Ele inventa, cria situações para você não conseguir. Aí quando você de fato não consegue, olha, você não conseguiu. A gente queria te ajudar, mas infelizmente você não deu conta. A gente precisava que desse conta. Olha o problemão que tá aí agora. Tá entendendo? Olha o problemão. Tá entendendo? E é isso, gente, para poder culpabilizar você. Só que a, a questão, gente, a questão, sabe o que é? Eu não posso falar agora a questão. Por quê? Por quê, gente? Porque eu vou deixar pra eu falar essa questão no tempo oportuno, no tempo que for. Eu sei que se eu levar isso, por exemplo, se der um bom problema e eu levar isso, é uma coisa que tem de fato fundamento, mas que mesmo que fundamento eles vão ignorar, porque é como eu já disse pra vocês. A maioria das coisas que tem aí, religião, até questão de legislação mesmo, é mais para controle. Por quê? Porque para essas pessoas, digamos que não tem aplicabilidade, tá entendendo? Quando elas querem fazer lá, evitam, digamos assim, eles evitam, eles procuram transparecer uma moralidade, uma preocupação com essas questões, entende? Ele procurou transparecer uma uma virtude, para que a leitura das pessoas seja essa, mas ali por trás, eles estão um pouco se lixando. O que eles querem mesmo é a questão de dinheiro, é questão de poder e questão de poder controlar as pessoas. Por quê? Porque se de fato der algum problema desse para essas pessoas, eles têm, como eu já falei, eles têm costas largas e eles vão poder se proteger ou ignorar mesmo, tá entendendo? Agora, se for uma pessoa que eles não têm ali interesse, aí sim, aí vai valer o que está ali escrito. É uma coisa que o pessoal fala. Para os meus amigos, tudo. E para os outros lá, digamos que você sabe o que é. Tá entendendo? Por que essa minha patroa, ela até agora nunca teve problema com ela? Por quê? Não é porque ela faz as coisas. Não sei se é porque de fato ela faz as coisas bem feitas, não. No mínimo é porque ela tem as costas largas, gente. Ela tem as costas largas. Ela tem as amizades. Ela falava que era amiga de juízes, que era amiga de delegados, que era amiga de policiais e que só Deus podia ajudar ela, julgar ela. Eu achava que essas coisas que ela falava eram coisas tipo aleatórias. Por exemplo, eu dizia aqui que, sei lá, eu moro, sei lá, não sei, que coisas bobas, entende que a gente fala do dia a dia, mas não, gente, esse pessoal dá, como eu falei pra vocês, não dá ponto sem não. E eles são mais articulados do que vocês acreditam. E a questão das cartas marcadas.
Tá entendendo? Porque eu também trago isso para vocês. Por quê? Porque, assim, talvez vocês não estejam vivendo de forma direta o que eu vivo, mas sim, vocês podem estar vivendo sim nesse momento. Porque o que é que eu vivo aqui? Eu vivo essa questão de você não, por mais que você se esforce, você não tem um reconhecimento, você, por, assim, por mais que você corra atrás de uma vida que tenha o mínimo de dignidade, você não vai ter, entendeu? E assim, porque essas posições, pela leitura que eu faço, elas já estão ali marcadas para pessoas específicas, para pessoas que têm ali um nível de comprometimento com eles, tá entendendo? Que já, digamos que tem alguma relação ali, seja por troca de favores, por coisas que não são diretamente ligadas isso aqui eu estou trazendo no ambiente profissional, ao trabalho em si, entende? Porque no trabalho, no trabalho, quais seriam as, as diretrizes para você, digamos que dar uma promoção para alguém? Quais seriam as diretrizes que você poderia usar para poder dar um aumento de salário para uma pessoa? Seria, digamos que um bom desempenho, tá entendendo? A pessoa ali está cumprindo com o seu papel, entende? Mas não é só isso. Não é somente isso. Tá entendendo? Porque o que é que as pessoas dizem é um discurso interessante que as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade, que a gente não tem que se apegar nessa questão financeira. Só que não caia nessa mentira. Tá entendendo? Por quê? A sociedade, ela gira em torno do dinheiro. É o dinheiro que vai fazer você se vestir, é o dinheiro que vai fazer você poder sair de casa, ou até de ônibus, ou de carro, ou até andando mesmo, que você não vai sair de casa sem um sapato ou de uma sandália. Você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para tudo. Para você ter uma vida com mínimo de dignidade, você precisa de dinheiro. É dinheiro, né? Nessa sociedade que a gente tem, dinheiro não compra tudo, mas ele compra a boa parte das coisas que a gente precisa para poder viver com um mínimo de dignidade, tá entendendo? E assim, essas pessoas elas sabem disso, mas aí o que que acontece? Elas querem, se todo mundo na sociedade pensasse como elas, ia ser um caos, ia ser um caos total, porque ninguém ia se submeter a fazer certas coisas se não tivesse uma contrapartida, digamos que no mínimo justa. Assim, minimamente, não é no mínimo justa, é minimamente justa, tá entendendo? Eu espero que as pessoas que estejam sendo usadas para fazer isso comigo estejam tendo a sua contrapartida em dinheiro, tá entendendo? No mínimo isso. As pessoas que estão ali na base, eu espero que elas tenham e estejam sabendo cobrar. Porque o esquema é grande e porque eles têm muito dinheiro. Sim. E as pessoas têm que parar de perder. As pessoas têm que parar de perder o medo de falar em dinheiro. Porque essa galera que tá lá em cima, elas não têm medo de falar. Elas têm medo de falar com você, que tá aí embaixo. Tá vendo? Que tá sendo usado para fazer o serviço sujo delas. Porque aí o que é que elas vão fazer? Elas vão dar o retorno de você em forma de elogio, vai dar o retorno para você em forma de promessa, mas em forma disso aqui, ou o mínimo, ou quando não tiver mais opção. E isso tem um porquê, porque dinheiro também é poder. E essas pessoas não querem que repartir o poder com ninguém. Essas pessoas, elas não querem que as pessoas sejam independentes, não, tem que estar sempre dependendo delas. Até porque se por exemplo, se você for independente, você não vai se sujeitar a fazer certas coisas. Tá entendendo? Eu duvido muito que se as pessoas fossem independentes mesmo, iam eh, se prestar a estar fazendo certas coisas que fazem aqui, entendeu? Elas têm que ter essa, digamos que, essa ilusão de promessa, essa ilusão de reconhecimento, essa ilusão de participação de algum grupo, mesmo que não seja, que seja um grupo questionável, tá entendendo? Mas é isso. E você hoje pode estar sendo, no caso, está vivendo de uma forma não tão clara, mas também tá vivendo isso que eu estou vivendo. Quando você trabalha ali, dá de tudo
dá de tudo pelo seu trabalho e você não tem o reconhecimento que você merece. Se você hoje não tem um acesso a uma assistência à saúde de forma adequada, se você não tem, se você em vez de estar tendo um momento de lazer com sua família, você está tendo que eh, vender ali seu tempo por uma merreca, porque, gente, uma coisa que você tem que perceber, o seu tempo, ele não vai voltar. Tá vendo? Quando você vende o seu tempo, quando você está ali trabalhando, o que é que você está fazendo? Se você não está tendo ali do seu trabalho o, o, o retorno suficiente para você lá na frente poder usufruir sua vida com conforto, você não, e que se você não tiver ali trabalhando e não tiver a expectativa real, não tô falando ilusória não, real, de lá na frente você poder estar, digamos que compartilhando sua vida com escolhendo com quem compartilhar de fato sua vida, é meio complicado, porque aquele tempo que você tá despendendo ali do seu trabalho, ele não vai voltar. Ele não volta e assim, e a vida ela passa para todo mundo, ela vai passar para você, vai passar para sua mãe, vai passar para o seu pai. Aquele tempo que você está trabalhando ali, que você não está vivendo com as pessoas que você gosta, que você ama, ele não vai voltar, entende? E assim, e aquele tempo que você está trabalhando ali, é, é o que eu falei. Se você não está tendo ali um retorno suficiente para você compensar aquele tempo que está sendo perdido ali lá na frente, ou fazendo coisa que você, vivendo de fato, fazendo coisa que você gosta, fazendo que não seja ligado ao trabalho, estando com aquelas pessoas que você gosta, é meio complicado, tá entendendo? Porque você está sendo usado, na minha concepção, você está sendo usado como uma peça descartável. Porque ali você está gerando, no caso, recursos para que uma outra pessoa que está superior a você possa estar vivendo com quem ela gosta, possa estar usufruindo da vida da forma que elas acham que devem usufruir. Seja fazendo uma viagem internacional, seja, digamos que passando uma semana no hotel de luxo, seja investindo numa educação de qualidade para os filhos dela, para poder perpetuar esse poder, tá entendendo? E fazer com que os seus descendentes continuem naquela situação lá de subordinação, entende? E, e é isso, eles querem justamente, assim, essa questão, e é o dinheiro que proporciona isso tudo, é o dinheiro que vai proporcionar você poder ter dinheiro para ajudar os seus familiares a ter uma vida digna, para você poder, sei lá, conhecer um lugar diferente, ter novas experiências, porque a vida também é ter novas experiências, é você conhecer sei lá, uma culinária diferente, e tudo não é só conhecer, conhecer com dignidade, conhecer com conforto, tá entendendo? Se você pode não ter, mas essas pessoas elas estão tendo, pode ter certeza disso, que o período ali que você está trabalhando, se você não está tendo a oportunidade de ter esse conforto, você está proporcionando para que outras pessoas tenham. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro em relação ao que eu estou querendo colocar aqui. E aí essas pessoas geralmente elas não querem isso porque isso também é independência, como eu falei com vocês. A partir do momento que vocês têm independência, vocês não vão estar se subordinando, vocês vão poder estar escolhendo em que causa você vai estar atuando, tá entendendo? Você não vai estar subordinada a os caprichos dessas pessoas, tá entendendo? Você vai poder eu queria até poder entrar aqui em outras questões mais polêmicas, mas não posso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já falei um. A gente já demorou bastante tempo gravando esse vídeo e era só isso.